Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Claudionor Machado e estou aqui de volta para tratar contigo sobre algumas curiosidades bíblicas, algumas dúvidas que as pessoas têm, que na internet geralmente consultam a respeito. E hoje quero falar contigo sobre o que é a Bíblia, o que é a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas têm uma noção da Bíblia, muitos leem a Bíblia, outros não leem a Bíblia, e nós resolvemos assim comentar sobre este assunto porque estamos vendo que tem dado resultado. Eu sou teólogo já há alguns anos e creio que é necessário alguns esclarecimentos de forma simples, didática, não aprofundada, porque para tratar de forma aprofundada nós teríamos que estudar a matéria bibliologia, e não é o objetivo deste vídeo. O vídeo será curto para te dar uma noção acerca do assunto, tá bom? A Bíblia Sagrada é um livro que nos traz uma ideia acerca dos céus. Então vamos ler na Bíblia Sagrada acerca dos céus. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Lendo na carta aos Romanos, capítulo número 10, versículo 17, nós vamos encontrar o seguinte texto: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nesta nossa primeira leitura, vamos destacar o que seja a expressão palavra de Deus, porque na Bíblia Sagrada você encontra ela pelo menos 137 vezes. A expressão palavra de Deus, começando no Gênesis e terminando no Apocalipse, ela tem 137 vezes na Bíblia Sagrada. Mas o que é a Bíblia Sagrada? Inicialmente, vamos falar da Bíblia Sagrada como um livro. Como um livro. Aqui está a minha Bíblia Sagrada. Esta é a Bíblia Apologética com Apócrifos, do ICP, uma Bíblia muito boa para quem quer compreender conceitos. Por exemplo, uma religião fala que o inferno é dessa forma, outra fala que o inferno é daquela. Uma religião vai falar que o homem é tricotômico, espírito, alma e corpo, outra vai dizer que o homem não é. Aí esta Bíblia, ela trabalha com esses assuntos que nós chamamos de religiões comparadas, antigamente era tido como seitas e heresias, e ela vai lhe mostrar os versículos para que você compare, você mesmo lê e você compare. Então ela é uma Bíblia que trata da defesa da fé, ela trata da apologética. Neste sentido, informo para vocês que eu tenho mais de 40 Bíblias diferentes, me parece que 43 ou 45, agora surgiu a mente, sumiu da mente. E por que isso? Porque a Bíblia é um livro muito rico, ela é um livro. A primeira coisa que nós dizemos é que a Bíblia é um livro. Só que é um livro muito rico, é um livro de muitas informações, é um livro muito completo, é um livro que tem informações que aplicadas na atualidade, apesar de escritas há milênios, ela aplica na atualidade como se fosse escrita hoje. Neste sentido, quando eu pego as várias versões de Bíblia e as várias Bíblias diferentes com os vários comentários que a Bíblia tem, eu consigo compreendê-la como livro. Pois bem, a Bíblia como livro, nós vamos ter que ela tem início e que ela tem fim. Ela começa em Gênesis, ela termina em Apocalipse. A Bíblia como livro. A Bíblia como livro tem uma determinada quantidade de versículos e uma determinada quantidade de capítulos. Capítulos e versículos que foram assim separados depois da era apostólica. A era apostólica terminou no ano 100. A partir desse período é que a Bíblia, então, passou a ser separada em capítulos, depois passou a ser separada em versículos. A Bíblia como livro, você abre ela e ela tem alguns títulos. Abri aqui aleatoriamente, deu o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Aqui diz, o paralítico de Cafarnaum. Na Bíblia original não tem esta informação, que a gente chama de epígrafe. Esta epígrafe foi colocada por quem fez a tradução da Bíblia. Vamos falar sobre tradução. Então, estou tratando da Bíblia como livro. A Bíblia como livro, ela é um conteúdo que foi escrito num período de aproximadamente 1.500, 1.600 anos, com algumas pequenas variações ali. Pense, 1.500 a 1.600 anos para que um conteúdo seja completo. Nós temos período lá atrás, lá no início de todas as coisas, os patriarcas, o Gênesis, nós temos período lá na frente, quando o Império Romano já estava dominando sobre o mundo. Isto é a Bíblia como livro.
Nesta distância temporal, nós temos que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens. Você já imaginou um conteúdo escrito por 40 pessoas? Pense aí, 40 eruditos, 40 experts reunidos numa sala para comentar sobre um assunto. Dificilmente eles vão conseguir fechar uma ideia central sobre aquele assunto. Mas a Bíblia, com aproximadamente 40 personagens, 40 escritores diferentes, ela tem uma linha central. Isto é maravilhoso. E qual é a linha central da Bíblia? É muito interessante que no Antigo Testamento, você vai ver o Antigo Testamento apontando para frente, para uma situação, para um evento, para um momento. Aí quando você chega no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, eles apontam assim, ó, aqui, o momento é este. Aí quando você passa os livros que vêm posteriores, as cartas do apóstolo Paulo, a história da igreja que está em Atos, os livros da Revelação, o livro da Revelação que é Apocalipse, a carta de Pedro, de Tiago, de João, etc., apontam para trás. Então uns apontam para frente, outros apontam para um momento e apontam para trás. Aponta para trás, para frente, para o momento de quê? Apontando justamente para Jesus Cristo, que é o tema central da Bíblia. Não tem como você interpretar a Bíblia Sagrada tirando da Bíblia a figura do personagem chamado Jesus Cristo. Então a Bíblia tem esta linha temática. Tratando da Bíblia como livro, nós temos que ela foi escrita num estilo de escrita, iniciando lá atrás pelo cuneiforme, que era letras e palavras em formas de cunha, depois evoluiu e foi escrita em barro, em argila, foi escrita em tábuas de pedra, foi escrita em madeira, depois evoluiu, foi escrita em papiro, uma espécie de papel tirado de uma planta aquática com o mesmo nome, papiro, de onde originou a palavra papel. E se você procurar no YouTube, você vai encontrar como é feito o papiro, cortado as tiras, colocado assim na transversal, tal, depois é prensado com uma pedra e ali em cima foi escrito, ou seja, enquanto uma folha dessa daqui é tão barata para nós, uma folha de papiro praticamente deve valer mais de 20 resmas das nossas. Posteriormente, passaram a escrever a Bíblia em couro de animais, que surgiram os pergaminhos, aqueles enrolados, couro de animal. Isso a Bíblia como livro. Aí agora começava a escrever, e quando aquele couro estava envelhecendo, as traças, o tempo, estava corroendo o material, e eles copiavam outro, eles tinham cuidado de colocar palavra a palavra, letra a letra. Se houvesse um errozinho de uma letra, tudo bem, mas se houvesse, me parece que 5 erros, todo aquele conteúdo tinha que ser eliminado. No Novo Testamento tem uma passagem que diz que Jesus chegou no cenáculo e pediu para ler, aí trouxeram o rolo do profeta Isaías. Ele não disse, me traga o profeta Isaías, não está isso registrado, mas trouxeram o rolo, porque eram vários rolos, né? Era muito grande, uma sala como essa que eu estou, talvez desse para conter uma Bíblia, um exemplar, porque tinha rolo muito volumoso. E começaram a desenrolar, e achou-se o local onde estava escrito o texto que Jesus leu naquele momento. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Mas ali é interessante que ainda não tinha capítulos e versículos. Então, eles usavam os rolos. Eles escreviam melhor nos pergaminhos. E é muito interessante ainda que, segundo diz a história, eu não estava lá, que quando eles iam escrever o nome de Deus, eles paravam e saíam, tomavam um banho, retornavam, limpavam o bico da pena ou do pedaço de madeira que eles estavam utilizando para poder escrever o nome de Deus. Pense aí um livro onde fala de Deus inúmeras, dezenas de vezes. Eles tinham que dezenas de vezes ir tomar banho. Então depois contava palavra por palavra, letra por letra. Isto é a Bíblia como conteúdo. A Bíblia como livro. Aí, ainda falando da Bíblia como livro, ele era escrito da direita para a esquerda. E não da esquerda para a direita como nós escrevemos. As culturas orientais têm esse costume, escrever da direita para a esquerda. Era escrito da direita para a esquerda, sem capítulo e sem versículo. Olha que coisa interessante. E pior ainda, quando começou a ser escrita em hebraico, ela era escrita da direita para a esquerda, sem capítulo, sem versículo e sem vogal. Pois é, sem vogal, só consoante.
Como é então que conseguiram compreender o assunto se não tinha as vogais, eram só consoantes? Para mim é uma coisa ilógica, mas eles compreenderam, Deus deu sabedoria, utilizaram palavras que hoje, quando nós fazemos uso dessas palavras no original, nós nos admiramos pelo significado daquela palavra, porque da Bíblia e das línguas primitivas, das línguas originais, surgiram toda a língua e os dialetos das populações, chegando até nós hoje. Nós temos palavras que têm N significados, a Bíblia também tinha. Aí depois surgiram as vogais, e aí agora eles começaram a criar, até nesse sentido, o nome de Deus no original, ele não tem vogal. É chamado de tetragrama, porque são 4 consoantes, e é uma forma impronunciável. A pronúncia do tetragrama é quase impossível. É tanto que os judeus, para não usar o nome do Senhor em vão, quando iam falar de Deus, eles colocavam Senhor, Adonai, para não usar o nome do Senhor em vão. Isto é a Bíblia. Esta mesma Bíblia foi escrita por seus cerca de 40 escritores, dentre eles homens doutos, homens que estudaram numa espécie de faculdade, que era conhecido na época como Escola dos Profetas. Mas a Bíblia também teve homens que eram ignorantes no sentido da literatura. Tem um personagem de nome Amós, que ele dizia: eu sou vaqueiro, ou boieiro, como diz na Bíblia, e plantador de sicômoro, ou seja, era um plantador de feijão, um plantador de milho, era alguém que trabalhava na lavratura da terra, lavrando a terra. Então veja que não tem uma tendência, é democrático nesse sentido. A Bíblia foi escrita por pessoas pobres e por pessoas ricas. A Bíblia foi escrita por pessoas de cátedra. Lucas, por exemplo, era um médico reconhecido por todos e Paulo chama ele de um médico amado. O próprio Paulo era versado em literatura judaica, ou seja, ele era teólogo, em literatura legal, ou seja, ele tinha conhecimento jurídico. Paulo, inclusive, fez uma defesa própria. Paulo fez uma defesa própria quando ele foi preso depois da 3ª viagem missionária. Contrataram alguém lá, um advogado, para fazer algumas acusações e Paulo disse: não, eu farei minha própria defesa. Paulo tinha muito conhecimento, Paulo era poliglota. Quando você entende que Atos dos Apóstolos fala de mais de 30 países, línguas diferentes, costume diferente, e Paulo dominava isso, você vê que Paulo era um homem preparado. Paulo conhecia de filosofia, de sociologia. O que Paulo escreveu lá atrás, hoje a gente interpreta à luz do que a ciência atual diz. Esta é a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homem como Moisés, criado no Egito, que em Atos está escrito que ele era instruído, versado em toda a ciência do Egito. Isto é a Bíblia como livro. Na Bíblia como livro, você vai encontrar que estes homens, ou este conteúdo, melhor dizendo, em alguns momentos tem algumas palavras, alguma coisa assim que você diz: mas por que usou esta palavra? É porque foi usada a capacidade intelectual dos homens que as escreveram. E todos eles colocaram a sua personalidade. Não existe uma forma de escrita, não existe diferenciado. Não, cada um é unânime. Cada um escreveu de acordo com a sua capacidade, no seu dialeto, no seu idioma, no seu costume. E saindo um pouquinho da Bíblia como livro, agora falando de Bíblia como palavra de Deus, porque são as duas formas que eu quero te apresentar a Bíblia, nós temos que o que foi escrito lá atrás ainda hoje permanece. Ainda falando da Bíblia como livro, escrita em pelo menos 3 idiomas: o hebraico, depois, num período que os judeus, os israelitas, melhor dizendo, estiveram no cativeiro babilônico, ela foi escrita algumas partes posterior ao cativeiro, até mesmo dentro do cativeiro, como consta no livro de Daniel e no livro de Esté, em aramaico, que era meio que uma mistura do hebraico antigo com a evolução da língua, com o que eles aprenderam de dialeto lá em Babilônia. E depois foi escrita em grego, quando a Septuaginta ocorreu. O que foi a Septuaginta? 70 homens, num período aproximado de 70 dias, se reuniram, me parece que a pedido de Alexandre, foi isso mesmo? Ou Ptolomeu, não lembro, foi um dos comandantes, um dos comandantes de Alexandre, parece que Ptolomeu
que governava sobre o Egito, pediu a tradução de todos os livros da época para colocar numa biblioteca e pediu a tradução da Bíblia. Aí esses 70, chamado de Septuaginta, que em romano, numeral romano é tido como LXX, que é 70, fizeram a tradução da Bíblia e a Bíblia compôs aquela biblioteca, e esta tradução passou todo o Antigo Testamento em hebraico e aramaico para grego. Aí o Novo Testamento já foi escrito exclusivamente em grego, porque era a língua dominante da época. Mas voltando a falar da Bíblia agora como palavra de Deus, nos chama a atenção que tudo que foi escrito ainda hoje permanece. A Bíblia não tem uma palavra que tenha caído por terra. Falando da Bíblia como livro, eu preciso voltar, que às vezes eu vou lembrando, vai dando os flashes. A Bíblia tem 66 livros. São 66. 27 do Novo e 39 do Antigo Testamento. Mas existem algumas versões que têm mais, tem 73. E estas versões adquiriram estes novos livros, esses 7 e alguns acréscimos, especialmente no livro de Daniel, no período da Idade Média, na Contra-Reforma Protestante. Sabe-se que em 1517, Martinho Lutero encabeçou a Reforma Protestante, afixando as 95 teses na Catedral de Wittenberg, e dali todos criaram coragem, os que liam a Bíblia, Zwinglio e vários outros homens, e fizeram a Reforma Protestante. Aí em 1545, a Igreja Católica criou a Contra-Reforma, e na Contra-Reforma incluiu livros na Bíblia que não são aceitos pelos estudiosos, porque são livros apócrifos. Por que apócrifos? De difícil interpretação. Eles têm conteúdo que não casam como os demais que já existiam, que não tem erro teológico, não tem erro geográfico, não tem erro histórico. Os conteúdos apresentados já apresentam suas variações e são tendenciosos à idolatria, que a própria Bíblia rebate a idolatria. Então, infelizmente, algumas Bíblias contêm, especialmente nas traduções brasileiras, mas a Bíblia que nós utilizamos, essa daqui, por exemplo, ela tem os apócrifos, mas tem como medida de estudo, não como conteúdo sacro, como compondo os livros da Bíblia. E, neste sentido, nós temos a Bíblia como livro. Tratando da Bíblia como palavra de Deus, já entrei 3 vezes no tema, saí e voltei novamente, nós temos que a Bíblia ela tem uma complexidade de assuntos, mas todos corroborando uns com os outros. É muito interessante você ler que Paulo escreveu um negócio no Novo Testamento, aí você vai lá atrás em Moisés, no Antigo Testamento, e bate. Você vê conteúdos que foram revelados no livro de Jó, que provavelmente quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, provavelmente, e o livro de Jó revela para nós um fator chamado batalha espiritual. O mundo espiritual, além do mundo sensorial, do mundo palpável, do mundo material, a existência dos anjos, a existência dos demônios, como que é feita esta atuação contra os homens aqui na terra. Aí você vem para o Novo Testamento, nos dias de Jesus, escritos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e você vê a corroboração do que foi dito lá atrás com o que eles registraram. Você vai para Paulo, nos escritos de Paulo, você vai para o Apocalipse, escrito por João, e você encontra a mesma coisa, como que fragmentos de assuntos que quando você junta, eu até tenho uma live aí que eu oriento você, chamada de sistematização de temas bíblicos. Coloque no YouTube, sistematização de temas bíblicos, Cláudio Honor Machado, e você vai entender o que eu quero dizer. Então a Bíblia como palavra de Deus, ela tem um conteúdo, ela não é somente um material, algo assim palpável, que como aconteceu com o rei Nero no 7º século, na 7ª década depois de Cristo, o rei Nero mandou pegar este conteúdo aqui e vários outros e queimou. Na Bíblia não é só isso, a Bíblia é algo que está além. O apóstolo João, escrevendo o Evangelho, ele encerra o seu Evangelho dizendo que o que Jesus Cristo fez foi tão extraordinário, eu estou parafraseando, que se fosse posto em livro, cria ele, João, que nem os livros do mundo inteiro poderiam conter o que Jesus Cristo fez. Olhando assim, parece um exagero, parece uma
uma forma exagerada de comentar sobre o assunto. Mas os efeitos do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, com a salvação trazida aos homens, não há livro que expresse, não há livro que consiga reduzir a termos efeitos. Então, a Bíblia Sagrada ela tem muito mais do que um conteúdo. Ela não é somente um livro, ela é palavra de Deus. Sendo a Bíblia Sagrada palavra de Deus, nós temos que nós como homens sofremos da nossa alma. A nossa alma tem hora que sofre. A nossa alma tem hora que tem dificuldades. A Bíblia Sagrada tem resposta para a maioria, não, para todos os problemas. Basta que nós saibamos procurar. Na Bíblia Sagrada você tem a revelação de quem é Deus. Olhe, nenhum livro consegue explicar quem é Deus. Eu estou nesta semana na Escola Bíblica Dominical estudando matemática e encontrei um livro de um comentarista, pastor Ezequiel Soares, a quem eu deixo a paz do Senhor, onde foi o melhor livro, o livro que melhor explicou o assunto. Mas o pastor Ezequiel Soares achou base para comentar o assunto no seu livro de dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia tem esse conteúdo. Seja num fragmento, em parte de um versículo, que nós costumamos dizer parte A, parte B, parte C do versículo, seja num grupo de versículos, seja num capítulo inteiro, seja num livro inteiro, seja em toda a Bíblia, mas ela tem. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não somente contém a palavra de Deus, porque alguns dizem que ela contém, então parte dela é inspirada e parte não é. Tem uma parte da Bíblia que é interessante, ela diz assim, já que estamos falando de Deus, que ela revela quem é Deus, aí ela diz bem assim no seu conteúdo, não há Deus. Aí você diz, como é que a Bíblia vai dizer que não há Deus? Pois é, a Bíblia diz, só quando você lê o texto todo, você entende. Diz o louco, o nércio, no seu coração, não há Deus. Então a Bíblia ela é clara nesse sentido. E o bom da Bíblia, a palavra de Deus, é que ela registra, ela é fiel, ela é democrática, mas é verdadeira. Ela registra os atos de cada um. E ela não tem preocupação em deixar nítido que fulano errou, que Beltrano errou. O erro foi deles. Ela é a palavra de Deus, mas ela mostra o erro, ela mostra a consequência, ela mostra o perdão da parte de Deus para aqueles que buscam o perdão de Deus. Então a Bíblia revela a Deus. E é interessante que você vai lendo a Bíblia e ela revela a Deus de uma forma crescente. É a revelação parcial, a revelação progressiva de Deus, até chegar numa revelação plenária de Deus. Depois ela revela Jesus Cristo. Ela mostra a Trindade já desde o Antigo Testamento. Depois ela revela Jesus Cristo. Jesus Cristo começa, como eu disse, que é o tema central, lá em Gênesis. Aí de repente ele aparece no Novo Testamento e João Batista, não o João Evangelista, o Batista, olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois a Bíblia revela, e nós vamos ter sobre Jesus nos Evangelhos. Detalhes de Jesus estão nos Evangelhos. E diz Lucas no Atos que Jesus continuou fazendo, agora por intermédio dos seus discípulos. Olha que coisa interessante. Leia aí o início do livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros versículos, você vai ver Lucas dizendo, olha, Jesus Cristo continuou fazendo, escreveu o primeiro tratado do que ele fez e agora do que ele continuou fazendo por intermédio dos seus apóstolos. E aí, Atos dos Apóstolos vem trazendo-nos a revelação do Espírito Santo, especialmente no capítulo 2 de Atos. E depois o apóstolo Paulo vem explicar a manifestação do Espírito Santo e os dons espirituais, onde o Espírito Santo está conosco ainda hoje. Então, é muito interessante. Você quer saber sobre os homens? Vá na Bíblia Sagrada. Você vai estudar a tricotomia do homem. Você quer saber sobre os anjos? Vá na Bíblia Sagrada. Você quer saber sobre os demônios? Vá na Bíblia Sagrada. Você quer saber sobre o céu, quer saber sobre o inferno, quer saber sobre o período intermediário e quer saber sobre as eras futuras, sobre o porvir, a eternidade, o eterno passado? Vá na Bíblia Sagrada. Você quer conhecer a história de Israel, a origem de todas as nações do mundo e a nação de Israel? Vá na Bíblia Sagrada. Você quer saber como ficaremos nós, os brasileiros, ou os americanos, ou os alemães, ou os italianos? Vá na Bíblia Sagrada. Tudo está na Bíblia Sagrada. Você quer saber o conceito de quem é crente e quem não é crente? Está na Bíblia Sagrada. Você quer saber o conceito de salvação, quem será salvo e quem não será salvo? Está na Bíblia Sagrada. Você quer saber sobre a promessa de Jesus do arrebatamento da igreja que virá para buscar a sua igreja? Está na Bíblia Sagrada. E, gente,
a Bíblia Sagrada é um livro extraordinário. Eu já estudo sobre ele há décadas e confesso para vocês, todos os dias eu me surpreendo com a Bíblia Sagrada. A Septuaginta, que já citei, ela dividiu o Antigo Testamento por tema, né? A Septuaginta atuou no Antigo Testamento, ela dividiu por tema. Aí depois, séculos à frente, alguns teólogos dividiram também o Novo Testamento, né? A Septuaginta organizou por tema e nós temos esses nomes. Aí depois o Novo Testamento foi compilado por aqueles irmãos seguindo uma temática e nós também temos. Como é que está dividida a Bíblia? Para você entender. Isso é a Bíblia como livro. A Bíblia como livro e a Bíblia como palavra de Deus. Como é que está dividida a Bíblia como livro? Antigo e Novo Testamento. Simples, 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 simples. Se você tem dificuldade de compreender, talvez seja esta a explicação que você precisa. Eu já li a Bíblia algumas vezes e conheço alguém que já leu dezenas de vezes. Antigo e Novo Testamento. E o Antigo Testamento está dividido em temas. Lei ou Pentateuco, livros históricos, história de Israel, livros poéticos, livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. Inclusive, esta semana eu estarei ensinando sobre os profetas maiores no curso Teologia do CETEC. Um abraço ao pastor Josafá Batista. O Novo Testamento, de igual modo, ficou dividido também por tema. É só você entender. Dentro daquele percurso tem aquele tema. Você não vai encontrar aquele tema em outro local. Talvez um fragmento, uma referência. Mas o que você vai ter no Novo Testamento? Você vai ter a biografia de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, que são chamados de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o quarto evangelho, que é João. João é o quarto evangelho, ele não faz parte dos sinóticos. Aí você tem também um livro histórico, só que lá atrás são vários livros históricos tratando da história política de Israel, como surgiu a nação de Israel. Eles eram hebreus, depois se tornaram israelitas e depois se tornaram judeus. No Novo Testamento nós temos as três coisas, o hebreu, o israelita e o judeu. Jesus até diz bem assim: vocês arrogam que são descendentes de Abraão, hebreus. Eu posso dizer para vocês, eu digo para vocês que Deus pode das pedras suscitar filhos a Abraão. Isso falando do sangue, falando de Abraão. Quando vai falar de nação, é uma questão política, envolve rei, envolve exército, envolve povo, envolve costume, envolve lei, é nação. Aí quando você vai falar de judeu, é religião. A religião surgiu depois do cativeiro babilônico. Foi lá em Babilônia que eles estruturaram a religião. E Esdras, quando veio, retornou com o povo de Babilônia, Esdras teve o cuidado de passar para o povo a lei, mostrando-a dentro da religião, ou vice-versa. Nesse contexto, você tem a história no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os livros que falam da história política de Israel. No Novo Testamento, você tem a história da igreja. Então, perceba que você tem Israel, você tem Jesus Cristo, e daí em diante, você já tem um foco agora para a igreja. Paulo escreveu na carta aos Romanos que Deus não rejeitou Israel. A promessa de Deus a Israel está garantida. E Romanos capítulo 9, versículo 27, deixa muito bem claro que Israel será salva, o remanescente. E nós entendemos que aquilo será no final da grande tribulação, durante a batalha do Armagedon. Pesquisa aí sobre isso. Pode jogar aí no Google que você vai encontrar. Israel vai ser salvo. Mas nós temos que no Novo Testamento, conforme João escreveu no capítulo 1, a partir do versículo 11, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, ou o direito, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí surge a igreja, composta de judeus e composta de gentios. A junção dos dois, desde que aceitem Jesus, quer dizer, para todos, é a igreja. Em Atos, a história que o livro histórico que nós estamos referindo agora, você vê ali no capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 10 de Atos, você vê expandindo, alcançando todos os povos. Interessante. Aí o próprio Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, no capítulo 1, versículo 8 de Atos, ele disse, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá, sejam revestidos de poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, ali na Judéia, em Samaria e Galiléia e os confins da terra. Esses confins da terra alcançam justamente aqueles que não são judeus, os gentios, mas que juntam-os todos formando a igreja. Então, Atos é a história da igreja. É o único livro da Bíblia que não concluiu, que não teve fim, é Atos dos Apóstolos. Nós estamos, inclusive, dando um estudo
numa das igrejas daqui da cidade. Um abraço ao pastor Murilo Campos, sobre Atos dos Apóstolos. Nós estamos entrando em Atos, compreendendo os detalhes de Atos. Aí você sai deste livro histórico do Novo Testamento, passamos da biografia, passamos da história, e você entra agora nas epístolas, as cartas paulinas. Epístola é uma carta de mão em mão. Ó, tá aqui a carta feita pelo irmão fulano, tira uma cópia para você e passe para frente. É uma epístola que é passada de mão em mão. Cada um tirou uma cópia, e dessas cópias nós temos o compêndio que compõe o Novo Testamento. Inclusive disse que algumas das cartas de Paulo, a exemplo de 2 cartas escritas aos crentes de Corinto, se perderam. Corinto foram 4 cartas. A igreja tinha um bocado de problema de Corinto, mas nós só temos 2. Mas foram escritas 4. E tem referência das 4 nas 2. Ou seja, aqui nós temos como 1 Coríntios, já era 2. E aqui nós temos como 2 Coríntios, já era 4 Coríntios. Então, é uma situação muito interessante de se estudar. E nestas cartas, Paulo fundamenta justamente doutrinas que foram ensinadas por Jesus Cristo, trazendo uma versão, uma interpretação da própria lei, porque quando Ananias, Paulo estava cego depois da sua conversão, e Ananias não quis ir até Paulo, o Senhor disse a Ananias: vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele quanto ele vai sofrer e padecer pelo meu nome. E Paulo era um homem versado, conforme eu já falei para vocês, de um conhecimento extraordinário. Paulo, velho, prestes a morrer, ainda queria os livros. Nós temos lá na 2ª carta a Timóteo, que ele diz: vem ter comigo, me traz aí João Marcos e me traga os livros. Ó, traga os livros, principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos é uma referência à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. E Pedro, certa vez, lendo os escritos de Paulo, Pedro já não era tão douto quanto Paulo, Pedro disse: o irmão Paulo tem um negócio aí difícil de compreender, mas os seus escritos são semelhantes aos demais escritos, ou seja, são sagrados, são inspirados do mesmo jeito. Aí Paulo doutrina. No Novo Testamento, Paulo tem o ensinamento, a ramificação, a especificação das doutrinas bíblicas, explicando dentro da Bíblia Sagrada como é que deve agir o cristão nessa ideologia, porque senão viveriam todos presos à lei mosaica, a algo que era só para a nação de Israel e que não servia para as outras nações do mundo. Aí nós temos outros grandes homens, como o primeiro pastor da igreja. Paulo, voltando a Paulo, fez epístolas gerais e fez epístolas específicas, fez questões pessoais. Ele escreveu uma carta a Filemon, ó, meu amigo Filemon. Ele escreveu uma a Tito, mas essa daí, além de ser pessoal, é pastoral. Tito era pastor, Tito era um bispo, era um responsável na ilha de Creta, se eu não estou enganado, era na ilha de Creta. Paulo escreveu a Timóteo, escreveu 2 a Timóteo. Timóteo era pastor em Éfeso. Paulo teve 3 viagens missionárias e eu defendo uma 4ª viagem missionária. Está lá em Atos dos Apóstolos. No estudo que nós estamos dando em Atos, nós estamos explicando a trajetória de Paulo e onde ele estava quando escreveu cada carta, para você entender as epístolas de Paulo dentro do contexto. Isto é a Bíblia Sagrada. Aí você tem homens além de Paulo como Tiago, que eu ia citando há pouco, primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Maravilhosa a história de Tiago. Tiago dá orientação àquela nova igreja, aqueles irmãos recém-convertidos que passavam por uma perseguição, provavelmente a perseguição do Império Romano pelo rei Nero, próximo do ano 70 ali. Aí você tem Pedro também escreve, que muita gente coloca Pedro como papa. Pedro nunca foi papa. Eu indico aqui um livro do pastor Hernando Dias Lopes, que trata sobre o papado e o dogma de Maria. Se você ler, você vai entender quando surgiu o papado. Pedro não foi o primeiro papa, Pedro nunca rogou. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, já próximo do capítulo 16, o primeiro concílio de Jerusalém, Paulo estava presente, Judas, irmão de Jesus, estava presente, Silas ou Silvano estava presente, Pedro estava presente, mas quem presidiu o concílio foi Tiago. Tiago era o pastor da igreja. Tiago que se converteu depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus. Tiago que uma vez quis prender Jesus. Como é que eu sei disso? Na Bíblia Sagrada. Às vezes minha esposa diz: como é que você sabe disso? Eu digo: vem cá, meu bem, ó, lê aqui, ó. Recentemente eu estava lendo para ela um contexto lá de Salomão e ela ficou admirada com aquilo. Então nós temos escritos de Pedro e nós temos escritos de Tiago. Nós temos também escritos de João. Pedro trata da igreja como a senhora eleita. Nós temos escritos de João, epístolas de João. Nós temos epístola de Judas.
Judas vai trazer uma questão ali dos anjos muito forte, que corrobora com o livro de Jó, que corrobora com Paulo, que corrobora com João. Olha que legal. Nós vamos ter a carta aos Hebreus, que eu particularmente creio que foi Paulo, mas não temos essa certeza. É porque a forma da escrita aos Hebreus parece a apologia feita por Paulo, onde na carta aos Hebreus mostra que o Antigo Testamento, o tabernáculo, a arca, o sacerdote, o cordeiro pascual, o sacrifício eram bons, mas Cristo é melhor. Muito forte isso aí, muito forte, muito forte. Então temos o escritor aos Hebreus, por isso que a gente diz aproximadamente 39, né? Porque aproximadamente 40 escritores, porque pode ter sido Paulo, pode não ter sido, há quem diga que foi Barnabé e assim por diante. Eu creio que foi Paulo. E nós temos pelo final, aí são as epístolas gerais, as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, as epístolas depois de Atos, as gerais, as pessoais, as gerais que tratam das epístolas de Pedro, de João, de Judas, de Tiago, etc. E nós temos o Apocalipse, que é o livro da revelação. Revelação de quê? Do futuro. O Apocalipse nos abre a ideia da chamada escatologia bíblica, o que vai acontecer no porvir. Eu tenho até um estudo aí na internet, junto com o presbítero Maciel Silva, onde nós intitulamos E depois? O que vem depois? Quais são os acontecimentos posteriores ao arrebatamento da igreja? Fala-se muito do arrebatamento da igreja, mas e depois? Aí eu até disse que a Bíblia tem relatos do eterno passado e do eterno porvir. Livro do Apocalipse. Apocalipse vai corroborar com o Antigo Testamento, com Zacarias. Apocalipse vai corroborar com o livro de Ezequiel no Antigo Testamento. Apocalipse vai corroborar com Gênesis no Antigo Testamento. Apocalipse vai corroborar com Mateus no capítulo 25, que fala das virgens e de outras questões que tem ali em Mateus também, questões escatológicas. Nos evangelhos, certa vez chegaram para Jesus e disseram: Mestre, dize-nos quando ocorrerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas, essas coisas, tua vinda e fim do mundo. Jesus explica e o Apocalipse fala sobre isto. O Apocalipse vai corroborar com a carta aos Tessalonicenses. Na igreja de Tessalônica, divulgou-se que aquele que morresse antes do arrebatamento não iria para o céu, não seria salvo. Aí Paulo escreve no capítulo 4, diz: meus irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais, que não têm esperança, porque não é assim que a coisa vai acontecer. Aí ele começa explicando: nós que estamos vivos não precederemos os que dormem vão herdar junto conosco, eles ressuscitam primeiro, junto conosco seremos transformados. E aí nós começamos a estudar o que seja tempo Cronos e tempo Kairos, gente. Cronos é o tempo nosso, Kairos é o tempo de Deus. É como se fosse um Matrix. Assista o filme Matrix e você vai entender o Cronos e o Kairos. É um tempo dentro do tempo. E o tempo que está dentro do tempo, ou seja, o tempo que nós temos é o Cronos. O que está dentro do tempo ali é o Kairos. E o Kairos é um tempo onde um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Que legal! Você volta lá para Gênesis, capítulo 1, 2, 3 e 4 de Gênesis. Minto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto dia da criação, o tempo não era contado cronologicamente, porque não tinha sol, não tinha lua. Depois do sol e da lua, o tempo passou a ser contado cronologicamente. Olha que interessante. O homem foi feito no 6º dia dentro do tempo cronológico, mas a luz não foi no tempo cronológico. A separação de céu e terra não foi no tempo cronológico. E se você prestar bem atenção, você pode entrar num período de evolução. Nós temos aí um artigo na internet com o título: A evolução humana não subsiste ante a criação divina. Está lá na web Artigos. Leia isso aí com fundamentação, com detalhes para você entender. Aí você está dentro do Apocalipse agora. E o Apocalipse mostra o eterno porvir. Aliás, você lá em Tessalonicenses, você está no tempo Cronos, no Kairos. Você vai entender como é que ocorrerá com a igreja depois do arrebatamento, quando a igreja passar no abrir e fechar de olho pela ressurreição, transformação, arrebatamento, encontro de Cristo com Cristo nos ares. Tem um texto muito bonito de Atos, capítulo 2, versículos de 9 a 11, quando os anjos aparecem e dizem: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que em cima foi recebido nos céus. Para aí, ele já foi recebido? Ele acabou de sumir nos nossos olhos? Ele entrou justamente, saiu do tempo Cronos e no tempo Cronos e entrou no tempo Kairos. Olha que legal!
Aí você vê toda essa questão, a igreja então no tempo Kairos vai para as bodas do Cordeiro, depois a igreja volta e a terra só terá passado 7 anos, que é o período da grande tribulação. Nós voltamos para Apocalipse e nós temos as revelações, nós temos aí também vários vídeos sobre o Apocalipse. O Apocalipse devidamente dividido, o Apocalipse explicado, cada ponto do Apocalipse, e nós temos que depois do capítulo 19 de Apocalipse, pois do capítulo 4 até o capítulo 19 é justamente o período que a igreja estará no tempo Kairos, enquanto o mundo estará no tempo Cronos, passando pela grande tribulação. Pesquisa aí o que é a grande tribulação, as teorias que existem, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. Aí no capítulo 19 nós entramos no milênio, um período muito esperado por algumas religiões, período em que haverá paz, em que a criança vai colocar a mão na cova do basilisco. Está lá na Bíblia, gente, está na Bíblia. Essa é a Bíblia que nós temos. Aí, passado esse período, no capítulo 20, nós vamos para aquilo que todo mundo sabe que vai existir, que ninguém quer passar por ele. O juízo final. A Bíblia vai nos mostrar que Deus fará 3 juízos. O juízo do arrebatamento da igreja, chamado de Tribunal de Cristo. O juízo posterior à grande tribulação para o início do milênio, chamado de Juízo das Nações, onde ele vai separar bodes de ovelhas. Veja lá na internet que nós temos um comentário sobre isso. E o juízo final, quando agora ele vai reunir todos desde Adão. E agora todos vão prestar conta, cada um no seu contexto, cada um no seu limite, cada um naquilo que lhe foi revelado. Jesus Cristo disse que era melhor que o camarada amarrasse uma pedra no pescoço e pulasse dentro do mar do que depois que ter o conhecimento de Jesus Cristo, parafraseando, de ter o seu conhecimento, não o aceitasse. E aí, terminado o juízo final no capítulo 20 de Apocalipse, nós vamos entrar no 21, onde trata do novo céu e da nova terra, ou seja, a eternidade, o porvir, como que as coisas vão acontecer. Então só basta você ler. Isto é a Bíblia. É um livro perfeito, é um livro completo, é um livro que eu amo, é um livro que eu faço leitura diária, é um livro onde eu encontro solução para os meus problemas, até profissionais. Eu encontro solução para os meus problemas, para o meu dia a dia. E eu te indico e te oriento. Leia a Bíblia. Leia para ser salvo, leia para ser santo, leia a Bíblia, leia. Tem um exercício diário. É o livro mais lido, é o livro mais conhecido, é o livro mais comentado, é o livro mais perseguido. É o único livro de regra de fé e prática que não tem falha. Legal, né? Esta é a minha participação contigo sobre o que é a Bíblia Sagrada. Espero que você tenha gostado e se inscreva aí no nosso canal. Legal? Fiquem todos na paz do Senhor e continue nos acompanhando, porque sempre teremos algum conteúdo para te ajudar. E se você quiser aprofundar mais no assunto, eu vou te indicar aqui, este aqui é do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Esta é a matéria Introdução Bíblica, ou seja, Bibliologia. Aqui tem tudo o que eu te falei e muito mais. Vai falar sobre os manuscritos, vai falar sobre as descobertas de Qumran. Em Qumran, há algumas décadas, parece 1960, eu acho que foi 1960, foram descobertos alguns manuscritos no Mar Morto e esses manuscritos batem com os textos da Bíblia. Aqui você vai entender sobre as traduções, você vai entender sobre muita coisa. Obrigado pela sua atenção, continue nos acompanhando e um abraço a todos. Tchau.